Eu precisei passar por um divórcio para fazer certas reflexões. Reflexões que, se tivessem sido feitas antes, quase nenhum dos meus namoros eu acho que teriam existido. Esses dias eu estava pensando como as minhas escolhas seriam diferentes se eu tivesse a clareza que eu tenho hoje sobre mim, principalmente. Sobre várias coisas, mas principalmente sobre mim. É claro que viver é isso, né? A gente vai tirando aprendizado das coisas, mas eu sempre tinha ouvido falar desse negócio de autoconhecimento e eu nunca entendi exatamente o que significava. Porque pra mim eu me conhecia. Uma menina legal, boazinha ali, compreensiva, disposta a construir um relacionamento, uma pessoa que sempre quis muito construir um relacionamento, mas que nunca parou pra pensar em que tipo de relacionamento queria de verdade. Eu precisei passar por um divórcio para fazer certas reflexões. Reflexões que, se tivessem sido feitas antes, quase nenhum dos meus namoros eu acho que teriam existido. Tudo bem que algumas talvez não tivesse como eu ter antes, porque foram as circunstâncias do divórcio que me obrigaram a ter, mas a maioria delas eu poderia sim. O problema é que eu quase nunca me preocupei em que tipo de parceiro eu queria. Eu simplesmente me preocupei em ser uma namorada perfeita, ser uma namorada legal, ser uma namorada que compreende. Sempre me preocupei em não ser uma menina chata. Hoje eu entendo que não ser uma menina chata, na verdade, era a necessidade de ser suficiente para alguém. A necessidade de valer a pena para alguém. Olha, esse vídeo tá sem roteiro, sem script, então pode ser que eu fique um pouco sensível. Bom, voltando. Não ser uma menina chata, muitas vezes, arrisco dizer todas, mas muitas vezes foi uma menina que não identifica os próprios limites e, quando identifica, os diminui e não os respeita. Eu nunca tive muita clareza dos meus limites e das minhas necessidades. Hoje eu entendo que, para um relacionamento ser construído de forma saudável, necessidades precisam ser atendidas e limites precisam ser respeitados. Obviamente, tanto de um quanto de outro. O problema é quando a gente nem sabe que necessidades e limites são esses. Então eu simplesmente seguia na minha missão. Eu quero ter um relacionamento. Se o cara fosse minimamente legal, tipo, não grita, não bate, não xinga, tá servindo. E não é bem assim. Até porque no começo, nenhum deles bate, briga ou xinga. O problema é que depois de algum tempo de envolvimento, eu fui perdendo o critério do que era aceitável e do que não era. Aí um apertão no braço, uma chacoalhada mais forte, vamos dizer assim. Ele tava nervoso. Mas ele não é assim, foi só essa vez. Aí uma vez que ele fala mais alto, é o temperamento dele, mas ele me ama. Gente, eu já tive namoros em que eu tinha medo de dormir pelas histórias de namorados que tacam ácido na cara das meninas. Mas algo em mim falava, não, ele te ama. Porque algo em mim dizia que era da minha cabeça, imagina, ele te ama. Hoje eu vejo que não era o amor dele que me fazia ficar. O que me fazia ficar era a necessidade de me sentir escolhida, a necessidade de me sentir aceita, a necessidade de me sentir suficiente, a necessidade de sentir que eu valho a pena para alguém. Porque se num momento ele tá gritando comigo, no outro momento ele tá me abraçando, me beijando, me pedindo desculpas e falando como eu sou maravilhosa e como ele se sente muito por ter feito aquilo. Que bonito, ele tá arrependido. Então, como eu nunca cheguei a ter um hematoma, pra mim tava tudo nos conformes. Afinal, namorados brigam, não é mesmo? Então, apesar de a vida inteira ouvir que a gente tem que se sentir bem sozinha pra depois ter alguém, eu, na verdade, nunca soube como fazer isso. Mesmo nos momentos em que eu ficava muito bem sozinha, parece que alguma coisa faltava. A realidade é que eu sempre me senti incompleta sem um namorado, marido, enfim. E aí, como eu disse, eu tive que passar por um divórcio para ter clareza do que é importante para mim. O que eu quero? Por que eu quero um relacionamento? Para que eu quero um relacionamento? Porque aí fica muito mais fácil permitir a entrada de alguém na minha vida ou já cortar logo de cara. Porque quando eu não tenho essa clareza, qualquer pessoa que chega é lucro. Qualquer pessoa que chega perto vira uma oportunidade para eu começar a provar para ela o quanto eu vale a pena. E aí eu entro naquela ansiedade de ser aceita, de ser escolhida, de finalmente receber o troféuzinho, vamos junto comigo nessa vida.
A questão é que sem essa clareza, eu acabo sendo maravilhosa para ele, né? Porque eu faço de tudo, aceito tudo, compreendo tudo. E ele nem sabe o que é importante para mim, porque se nem eu sei, como é que ele vai saber? Para deixar essa conversa um pouco mais clara. Quando eu falo de autoconhecimento, eu tô falando de posicionamento ético, tô falando de posicionamento político, tô falando de posicionamento religioso. Quando eu falo de autoconhecimento, eu tô falando de necessidades, eu tô falando de limites. Quando eu falo de autoconhecimento, eu tô falando também de feridas de infância, tô falando de gatilhos, eu tô falando de como as minhas histórias me transformaram em quem eu sou hoje. Eu tô falando de saber que situações me deixam tranquila e que situações me deixam ansiosa. E é claro que agora eu tenho muito mais clareza, não só porque eu decidi olhar para mim, mas porque eu tenho muito mais maturidade, já adquiri muito mais conteúdo, já li muito mais coisas e passei por muito mais situações. Mas se eu tivesse olhado minimamente para mim, respeitado os meus limites, identificado as minhas necessidades, avaliado os parceiros que chegaram para mim, eu teria sofrido muito menos. E tá tudo bem, porque eu sou quem eu sou hoje pela minha história, pela forma como eu olho para cada episódio, pelos aprendizados que eu tirei de tudo isso. Gente, tá tão calor que o iPhone esquentou e apareceu aquela mensagem: só volta a funcionar quando esfriar. Bom, o único lugar que tem ar-condicionado aqui em casa é no quarto, então eu vou terminar o vídeo daqui. Perdi todo o raciocínio, Cacilda. Lembrei. Tudo isso foi dividido com você para te esclarecer que um homem não vem para preencher a sua vida. Um homem não vem para completar a sua vida. Um homem vem para complementar algo que já está completo. E você precisa de clareza sobre que tipo de homem você quer para complementar a sua vida. Porque se você não tiver essa clareza, o homem que chegar, ele começa a tirar o pouco que você já tem. Eu sou uma pessoa que cede com muita facilidade. Para mim não é esforço. O problema é que nessa atuada eu vou me abandonando. Ia me abandonando, porque agora isso não vai acontecer mais. A gente só sabe se de fato aprendeu alguma coisa quando a gente é colocado à prova de novo e responde de forma diferente. Então, precisamos de um exercício prático para ter certeza, mas eu imagino que o aprendizado seja real. Bom, eu fiz a minha lista de quais são as minhas necessidades, quais são os meus limites, o que é negociável para mim, o que não é negociável para mim, e eu sugiro que você faça a sua, para você ter alguma referência. Eu tenho, por exemplo, necessidade de uma pessoa que converse comigo. Eu tenho necessidade de uma pessoa que me ouça. Eu tenho necessidade de uma pessoa que toque em mim. Aqui vamos falar de linguagens de amor. Eu sou uma pessoa de toque. Não precisa me dar presente, não precisa arrumar a casa, não precisa ficar me elogiando. Mas se passar perto de mim e não fizer um carinho no ombro, eu vou ficando murcha. Porque eu sou uma pessoa de toque. Agora vamos falar de limite. Eu sou uma pessoa diurna. Tá, vez ou outra dou uma entrada na madrugada, mas via de regra, eu sou uma pessoa que gosta de manter rotinas diurnas. Muito difícil eu ficar com uma pessoa que gosta de dormir tarde e acordar tarde. Falando mais um exemplo de limite. Eu não aceito mentira. Ah, mas não foi bem isso que você entendeu. Isso chama gaslighting. Se eu entendi errado, parte da responsabilidade é do comunicador. Então, se começa a me dar a sensação de que eu tô ficando louca, eu prefiro que vá embora, porque isso já aconteceu. Porque eu já tive relacionamentos que eu percebia que estava desandando mais de uma vez, mais de um relacionamento, eu quero dizer, que eu perguntava, escuta, parece que alguma coisa não tá funcionando aqui. Imagina, impressão, te amo tanto, você é maravilhosa. E aí depois nos dois casos, depois de mais ou menos um mês de eu começar a achar que eu estava louca, eu cheguei a pensar assim, gente, eu vou acabar com esse relacionamento porque eu tô vendo pelo em ovo. E aí depois de um tempo, o que aconteceu? Ai, não quero mais, veja bem. Então hoje eu tenho clareza. Nos dois casos, eu não estava louca, eu estava sendo enrolada, talvez não de propósito, mas é aquilo. Enquanto a gente está tentando botar o negócio no trilho, eles já estão planejando ir embora. Ah, porque tem dificuldade de falar, porque tem feridas X ou Y, porque não faz terapia. É falta de responsabilidade afetiva. Porque nos dois casos, eu sempre falei, um término não acontece de repente. Temos a responsabilidade de dar feedbacks negativos antes de dar um pé na bunda. Ambos concordaram comigo, ambos me deram um pé na bunda de repente, sim. As motivações, as questões, as feridas, os blá 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 de cada um não vem ao caso.
A questão aqui é que eu não estava louca. Então, isso para mim virou um limite. Se começa a deixar o negócio turvo, confuso, parece que é uma coisa e é outra, para mim não serve. Isso é um limite inegociável. Bom, tudo isso, como eu disse, então, para te encorajar a olhar para você. Não fazer como eu fazia, de ficar sempre olhando para o outro, pensando o que, que eu tenho que fazer para que ele goste de mim? O que, que eu tenho que fazer para que ele me chame para sair de novo? O que, que eu tenho que fazer para que ele queira namorar comigo? O que, que eu tenho que fazer para que ele queira casar comigo? O que, que eu tenho que fazer para que ele... O que, que eu quero para minha vida? E aí eu seleciono quem entra na minha vida e quem não entra. E aí duas pessoas preenchidas e completas se complementam à medida que as suas necessidades são atendidas e que os seus limites são respeitados. Bom, agora o recado que eu poderia ter falado no meio do vídeo, mas eu esqueci. O meu nome é Andressa Dias, eu falo sobre cura de término e relacionamentos saudáveis nas outras redes. Estou começando a gravar conteúdo aqui para o YouTube. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e que você curta, porque assim o YouTube entende que esse assunto é relevante e pode ajudar mais gente. Vai me acompanhando que em breve vai ter mais coisa para você.